tem um sujeito adventista chamado... o apelido dele na época que ele era bandido era Falcão Alegre. Uhum. O apelido dele, Falcão Alegre, é porque esse camarada, quando ele batia nas vítimas e fazia atrocidades, ele ria. Ele dava gargalhada. A polícia tinha medo desse sujeito, porque ele era tão perigoso que vinha a rota inteira para pegá-lo. E esse camarada passou por uma transformação de vida. Quando ele estava na cadeia, todo quebrado e tudo mais, ele fez uma oração. Ele falou, se o senhor existe, vem falar comigo aqui. E apareceu um homem vestido de branco para ele na cadeia e falou o seguinte, você me pediu, eu tô aqui, eu sou Deus. E comecei a estudar a Bíblia. Resultado, esse homem transformou a vida dele. Era um dos mais perigosos traficantes do Rio de Janeiro nos anos 80, 90. Ele se converteu numa situação assim. Hoje já está mais idoso, é um membro fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um dos trabalhos que ele mais faz é com crianças no Clube de Desbravadores. Se você encontrar hoje, eu até esqueci o nome real dele, me perdoe, o apelido dele Falcão Alegre ficou maior, mas esse não é o nome real dele. Se você conversar com ele, você fala assim, nossa, que homem santo, que homem cristão. Você não acredita que ele foi quem ele foi. Você só sabe que ele não tá mentindo quando você pega as reportagens, o que ele era, quando a polícia pegava e tudo mais. Então, sim, eu tenho o exemplo da Igreja Adventista, mas não é o único. E você pode forçar na Igreja Deus é Amor. Você vai ver muito diácono lá de paletó e gravata lá na Assembleia de Deus, na Igreja Católica. O cara que hoje é padre e que no passado foi uma pessoa de uma vida completamente devassa. Agora, é uma transformação de tal monta que nem a psicologia consegue dar conta de explicá-la. É espiritual. Agora, cara, olha só. Vem aqui Ananias. E aí, Ananias, ele se coloca à disposição de Deus. E aí o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Cara, é mesmo, você precisa ter muita fé mesmo pra você acreditar que o seu maior inimigo aqui, assassino, etc. Ele é o cara escolhido por Deus, né? E você vai precisar orar pelo cara ainda para levar o nome de Deus. Só que me chama um pouco de atenção a próxima frase, que ele diz assim, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Cara, as pessoas acham que acreditar em Deus, alguma coisa assim, geralmente é uma coisa leve. Aí a pessoa vai ouvir um louvor, é sempre um louvorzinho bonitinho, tudo é lindo. Filho, acredita em Deus e tal. Deus vai cuidar, Deus não sei o que lá. Quando eu acreditei em Deus, passei a acreditar em Deus, fiz oração, seja feita a vossa vontade e tal, eu pensei que tudo ia ser maravilhoso, lindo, e na verdade começou o fuzuê na minha vida, foi quando começou a dar um monte de problema e tudo mais, que na verdade pra mim era problema, na verdade é um realinhamento de coisas, né? Mas quando Deus diz isso, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, cara, o que você pode dizer sobre isso? Porque não parece muito convidativo. Não. Parece que Deus vai até na contramão. Mas é melhor não, né? Deus vai na contramão, porque muita gente realmente tem uma ideia muito de cor-de-rosa da realidade cristã. Tem uma música que eu gosto muito, gosto dessa música, mas como essa música às vezes é mal utilizada em algumas propagandas de crentes, é aquela Deus, eu tenho tantas bênçãos. Famosa no Instagram, né? Por quê? Porque parece que a vida do crente é assim. Ai, Deus agora me mima. Deus me ama. Olha como é que eu sou bom. Como é que... Não, na vida do crente passa por altos e baixos. É cruz, é perseguição, na verdade é quase que o contrário, né? É quase o contrário disso. Seguir a Deus significa carregar a sua cruz, né? E o oposto de Deus talvez seja o contrário, na verdade. Exatamente, perder a ilusão de algumas felicidades desse mundo. É lógico que a gente também não vai agora achar que a vida do crente é só um masoquismo. Não é isso. Sim. Mas não é realidade cor-de-rosa. E Paulo teve que sofrer. E realmente a perseguição que ele trouxe na igreja foi tão grande, que no capítulo 9, depois que Paulo perseguiu e ele converteu e parou, diz assim, assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no consolo do Espírito Santo e crescia em número. Ou seja, o cara ele não era um perseguidor da igreja, ele era o perseguidor da igreja. É aquele cara que ele travava, mesmo a igreja crescia, mas com dificuldade. O dia que ele sumiu, a igreja... Tipo assim, era o maior concorrente do cristianismo, né? Mais do que concorrente, depois que ele sumiu, tudo começou a prosperar. Porque o concorrente é aquele cara que ele faz uma empresa igual a sua e ele fica brigando no mercado pelo cliente. Aqui não, ele era um opressor, ele impedia você de existir. Sim. Ele tinha o poder na mão. Só que agora a igreja começou a crescer, mas ele também ia passar por provações. Por quê? Sim. Devemos lembrar o seguinte, Deus tem um monte de bênçãos para me dar. Mas essas bênçãos não são o primeiro elemento na lista de Deus. O primeiro elemento na lista de Deus é a sua salvação. Segundo elemento, através da sua salvação, Deus quer salvar outros. Eu tô falando muito de legado agora. Tô dando palestra de legado. Sobre legado. Legal.
Conselho seu, inclusive. Bom tema, bom tema. Um abraço pessoal da Polo aí que sempre apoia a gente, ó. Bombando. Rodrigão tá dando palestras agora, viu? Se é uma palestra do Rodrigão, mas tem que ser coisa grande. Tem que ser coisa grande, coisa gigantesca. E, ó, tem que ajudar o leitinho da família também, hein? Tem que ser uma coisa razoável. Manda um direct lá pro Rodrigo pra levar esse evento ao seu aí. Eu tô vibrando de falar de legado. Porque legado quando a benção é só pra você, é egoísmo. Mas quando você passa pro outro de alguma maneira, por exemplo, você fez um doutorado. Pelo seu doutorado, outras pessoas foram beneficiadas pelo seu conhecimento. Você se tornou rico. Outras pessoas podem agradecer porque você ficou rico. Porque graças à sua riqueza você abençoa outros. Graças ao seu conhecimento, graças à sua influência. Então, a primeira lista de Deus é te salvar. A segunda é, através de você, salvar outros. Em terceiro lugar, te fazer feliz. Então, feliz não é a primeira coisa. Terceiro lugar, né? Terceiro lugar. E às vezes, para que os dois primeiros se realizem, Deus tem que te manter humilde. E sabe-se lá que Paulo se converteu. Aí vem um detalhe interessante. A conversão existe. O Falcão Alegre deixou de ser um traficante para se tornar um cristão instantaneamente. Mas isso não significa que os traumas, os traços ruins de caráter mudaram da noite pro dia. Tanto é que você vai para as igrejas, você vê a pessoa que está convertida, mas às vezes a pessoa é intragável. Ela é mala sem alça, ela é chata. Só que agora ela converteu. E às vezes Deus, para manter você humilde, Deus tem que usar ferramentas psicológicas que vão te machucar. Por exemplo, eu li um livro esses dias do Murray sobre humildade. O livro fala uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Você já parou para imaginar que eu tenho que agradecer até pelos haters? Porque os haters podem ser a maneira que Deus está usando para te manter humilde. Se não tivesse os haters, talvez você tá insustentável, ninguém ia te aguentar. Então, às vezes, o hater me deixa meio triste, porque, né? Então, algumas coisas vão usando. E o sofrimento de Paulo foi uma maneira de... Mas só avisar, né, Lucão? Não precisa botar o hater, né? É só falar. Pô, baixa a bola aí e tal. Não, mas eu acho que o hater também ele é um sinal de sucesso, né? Claro. Porque, pô, se tá se criando uma oposição ao que você tá fazendo, é porque você tá fazendo um barulho, né? E temos haters fiéis aqui, né? Temos, mas são os mais. Eles sempre vêm aí. Eu tenho alguns que são mais apaixonados por A ele do gente que tá a fazendo Laura. muito sucesso, então. Sim, haters fiéis. Eles Tem uns que sempre toda vêm. semana tem que fazer um vídeo sobre você, senão ele não sossega. semana. A Laura faz um vídeo. Não, pra uma mim vez toda não, tem semana. que fazer 3 a semana, no mesmo horário, Eu falo sempre. com a Laura, você nunca fez um vídeo pra mim, meu amor. Isso aí toda semana ele tá fazendo. Mas voltando então, Paulo, foi o sofrimento, porque Paulo era um camarada arrogante. Paulo era arrogante. Imagina, um camarada Porque era muito inteligente. todo mundo batendo, orgulhoso e tudo e tal. E ele vai lutar contra esse gênio dele a vida toda. Ele vai falar lá na frente, numa das cartas dele, aos Romanos, fala o seguinte: desgraçado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte, falando de si mesmo? Porque o bem que eu quero praticar, eu não pratico. O mal que eu não desejo, eu faço. Mas o Senhor Jesus, ele colocou em mim um espinho na carne. O instrumento de Satanás para me ferir todo dia para manter humilde.